Iniciaremos agora a unidade 2, tratando da sociologia como uma nova ciência. As transformações sociais, econômicas e políticas desencadeadas pelo duplo processo revolucionário, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa do século XVIII, fizeram emergir um novo gênero de questões sociais que despertou o interesse de filósofos e intelectuais em investigar a sociedade. A sociedade passava, assim, a se constituir em objeto de estudo de uma nova ciência, a sociologia. Cada um dos observadores da nascente sociedade industrial procurou, em seus estudos, interpretar as questões sociais fundamentais da sociedade de seu tempo. 3 deles, de maneira diversa, estavam comprometidos com o propósito de apresentar respostas para a crise da sociedade moderna. Suas obras apresentam distintas interpretações das crises sociais de uma nova sociedade que nasce mergulhada em contradições profundas. Analisaremos a partir de agora a obra de 3 representantes da sociologia. São eles Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Importante ressaltar que quando buscamos empreender uma análise da vida social, nos deparamos com um conjunto significativo de pressupostos teóricos, que nos leva a diferentes abordagens e concepções metodológicas também variadas. A marca principal da análise sociológica do fenômeno social é a pluralidade de abordagens e contribuições teóricas que nos informam como a realidade e a vida social foram analisadas e interpretadas. Essa diversidade teórica nos permite construir diferentes imagens do fenômeno estudado e apontam para diferentes direções. Embora Auguste Comte seja reconhecidamente apresentado como fundador da sociologia pela sua preocupação de dotá-la de bases científicas, Émile Durkheim é apontado como um dos primeiros grandes teóricos dessa ciência. Uma das principais preocupações de Durkheim foi estabelecer a sociologia como uma disciplina rigorosamente científica, afastando-a das generalidades abstratas, interpretando a realidade social sem critérios e limites impostos pela ciência. Em sua visão, a sociologia deveria delimitar com rigor o objeto de estudo de seu interesse, definir um objeto de investigação próprio, específico, distinto do objeto analisado por outras ciências. Durkheim é autor de obras essenciais para o pensamento sociológico, como a Divisão do Trabalho Social, de 1893, As Regras do Método Sociológico, de 1895, O Suicídio, de 1897 e As Formas Elementares da Vida Religiosa, de 1909. Em sua obra, As Regras do Método Sociológico, Durkheim afirmava que a sociologia deveria estudar fatos essencialmente sociais e procurar interpretá-los sociologicamente. Para Durkheim, o objeto de estudo da sociologia é o fato social. Mas o que são fatos sociais? São modos de agir, de pensar e de sentir que apresentam notável propriedade de existir fora das consciências individuais, dotados de um poder imperativo coercitivo, em virtude do qual se lhe impõe quer queira, quer não. A partir da definição apresentada por Durkheim, podemos então afirmar que são 3 as características básicas que permitem reconhecer os fatos sociais. A primeira característica dos fatos sociais é a exterioridade. Além de exteriores, os fatos sociais são coercitivos. Além de exteriores e coercitivos, uma terceira característica deve ser considerada, a generalidade. Para Durkheim, o conhecimento e a explicação da vida social impõem ao pesquisador a escolha de um método que permita investigar de maneira científica os fatos sociais. Segundo Durkheim, a explicação científica dos fatos sociais exigiria do pesquisador um compromisso com a objetividade e a neutralidade em relação aos fenômenos observados. A regra fundamental para a observação dos fatos sociais era considerá-los como coisa, isto é, como realidades exteriores ao indivíduo.
O distanciamento do pesquisador em relação ao objeto investigado é condição essencial para garantir a cientificidade de seu estudo. O sociólogo deve ser capaz de observar a realidade dos fatos sem contaminar a interpretação com suas pré-noções, seus preconceitos, sentimentos e concepções de mundo pessoais, o que certamente dificultaria conhecer verdadeiramente o objeto em questão. O sociólogo deve procurar interpretar a realidade tal como ela é e não como ele gostaria que ela fosse, fazendo prevalecer visões permeadas de valores e preconceitos. Precursor da corrente positivista e inspirado nas análises das ciências naturais, Durkheim comparava a sociedade a um organismo vivo, identificando dois estados em que a sociedade pode se encontrar, o normal e o patológico. Para ele, os fenômenos que apresentam uma regularidade no meio social e que estão previstos em sua estrutura e organização deverão ser interpretados como normais. De outra forma, a sociedade poderá apresentar comportamentos que podem ameaçar a integridade e a harmonia sociais, colocando em risco o consenso que deverá prevalecer. Tais situações são consideradas patológicas, anormais. Durkheim considerava que a sociedade poderia apresentar, como um corpo vivo que é, alguma disfunção. Depois de instalada, a doença deveria ser tratada para não provocar prejuízos maiores e comprometer a integridade e o bom funcionamento da ordem social. Os fenômenos sociais patológicos deveriam ser tratados para restabelecer a saúde e o equilíbrio da sociedade. Para Durkheim, a sociedade industrial se encontrava em um estado patológico, porque as crises geradas por ela colocavam em risco o seu pleno funcionamento. A crise em que se encontrava a sociedade capitalista não era, segundo este autor, de natureza econômica, como defendiam os socialistas, mas sim certa fragilidade moral e ausência de regras de conduta e comportamento que correspondessem à nova realidade, capazes de frear um ímpeto de destruição e de desordens sociais e guiar com eficácia a vida dos indivíduos. Ao lado de Emile Durkheim e Max Weber, Karl Marx faz parte do grupo seleto de intelectuais que integram o pensamento teórico da sociologia clássica. A questão central que orientou os trabalhos de Marx foi analisar o funcionamento do capitalismo, o processo histórico que o gerou e a sua evolução. Em sua trajetória intelectual, contou com a colaboração de outro importante intelectual alemão, Friedrich Engels. Comprometidos com a não preservação da ordem socioeconômica do sistema capitalista, Marx e Engels não estavam interessados em dotar a sociologia de um caráter científico, institucionalizá-la como disciplina acadêmica, como, aliás, fizeram Durkheim e Weber, mas sim torná-la instrumento político de reflexão crítica da sociedade capitalista, denunciando as contradições e antagonismos entre as classes sociais, com o objetivo extremo de proporcionar os fundamentos teóricos para a transformação revolucionária desse modelo de sociedade. Embalados por um ideal revolucionário, defendiam a adesão da ciência a uma proposta de ação política prática. Para Marx, a ciência deveria converter-se em um instrumento de transformação radical da sociedade. A análise marxista procurou realizar uma crítica radical ao modelo histórico de sociedade capitalista, apontando suas contradições e antagonismos. Comprometidos com o ideal revolucionário de transformação social, Marx e Engels identificavam a luta de classes como a principal característica desse modelo de sociedade. Concordavam que a crescente divisão de trabalho na sociedade moderna era a principal fonte de exploração, opressão e alienação. As crises e os conflitos em que se envolviam
a burguesia e o proletariado decorriam em grande medida da oposição de interesses entre as classes sociais. No capitalismo, os trabalhadores estão submetidos à dominação econômica, uma vez que se encontram destituídos da propriedade dos meios de trabalho. A enorme capacidade de produzir do regime capitalista não foi capaz de reduzir a miséria da grande massa da população. E não estavam somente submetidos à dominação econômica. A dominação estendia-se ao campo político, ideológico, jurídico da sociedade. Para Marx, um instrumento que dispõe a burguesia para fazer prevalecer seus interesses e privilégios é o Estado. Através dele e dos seus aparatos repressivos, exércitos e polícias, a classe dominante impõe seus interesses ao conjunto da sociedade, fazendo-a submeter-se às regras políticas. Além do aparato repressivo, a classe dominante dispõe do aparato jurídico, o direito, para garantir, através do estabelecimento de leis, que sua vontade prevaleça. Na leitura do conteúdo da disciplina, você poderá aprofundar a teoria materialismo histórico, desenvolvida por Marx e Engels para explicar qualquer tipo de sociedade em todas as épocas através de fatos materiais, essencialmente econômicos. Recorra ao material e aprofunde o seu estudo. A teoria materialista estabelece uma distinção entre infraestrutura e a superestrutura. Compara a sociedade a um edifício cuja base, a infraestrutura, seria representada pelas forças econômicas, forças produtivas e relações de produção, enquanto a superestrutura representaria as ideias, os costumes, instituições jurídicas e políticas, as ideologias e as filosofias. É sobre essa base econômica que se ergue a superestrutura da sociedade moderna. O campo político, jurídico e ideológico, por sua vez, representa a forma como os homens estão organizados no processo produtivo. Para Marx, a esfera econômica determina e condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Por outro lado, para a sociologia compreensiva de Weber, pretendendo distanciar-se do positivismo de Durkheim, que pretendia estabelecer leis universais comuns a várias ou a todas as configurações históricas, e do materialismo histórico de Marx, que pressupõe um determinismo econômico na análise dos processos históricos, Weber parte da ideia de que cada formação histórica carrega especificidade e importância próprias, sendo tarefa do sociólogo trazer à tona o que há de peculiar, de particular em cada uma delas. Para Weber, os fenômenos sociais que interessam a sociologia não devem ser tratados como coisas, ou seja, fatos exteriores que devem ser analisados à distância pelo pesquisador. Nem tampouco devem tentar interpretá-los sempre tomando como única explicação causal a esfera econômica. Em nenhum domínio dos fenômenos culturais pode a redução unicamente a causas econômicas ser exaustiva, mesmo no caso específico dos fenômenos econômicos. Weber partia do pressuposto de que a realidade social era infinita, inesgotável e, portanto, o conhecimento e os fundamentos gerados pelas ciências sociais não deveriam se limitar a determinar leis gerais que explicassem a totalidade da vida social. Segundo Weber, a ciência pode e deve produzir uma análise objetiva das diversas dimensões econômica, política, cultural e religiosa da realidade, sem a intenção de reduzir e aprisionar toda a riqueza dos fatos a leis gerais. O que importa é compreender a significação que a realidade da vida possui para os indivíduos em diferentes contextos e em diferentes épocas. Para Weber, todo conhecimento da realidade social é parcial, limitado e subordinado a pontos de vista particulares. O cientista social fará sempre uma seleção, consciente ou inconscientemente,
dos elementos da realidade que pretende analisar a partir do seu ponto de vista particular, destacando conexões que para ele possuem significado. O fenômeno social que o pesquisador escolhe, assim como a delimitação do problema que orientará a sua investigação, será determinado pelas suas escolhas, orientado pelas suas ideias de valor, ou seja, o pesquisador é orientado pela sua convicção pessoal e subjetiva. É ele que confere ao seu estudo uma direção e exprime uma determinada interpretação do fato estudado. Mas, no que se refere à validade científica, uma questão emerge. Como conferir ao conhecimento produzido, a partir das ideias e dos valores subjetivos do pesquisador, a validade e o rigor de uma obra científica? Como alcançar a objetividade científica? No que se refere ao método de investigação, Weber defendia que para alcançar maior objetividade científica, seria fundamental o pesquisador construir sua interpretação baseada nas normas e preceitos válidos e determinados pela ciência de seu tempo. Só será considerado uma verdade científica aquilo que se pretende válido para todos os que querem a verdade. Segundo Weber, a sociologia é uma ciência voltada para a compreensão interpretativa da ação social, conduta humana dotada de sentido e subjetivamente elaborada. À sociologia caberia buscar compreender o sentido que os indivíduos atribuem à sua conduta, desvendar o sentido que manifesta em ações concretas e que envolve um motivo sustentado pelo indivíduo como fundamento da sua ação. Tanto o indivíduo como as suas ações são considerados pontos chaves da investigação científica, evidenciando que para Weber era o ponto de partida para a sociologia. A compreensão e a percepção do sentido que cada indivíduo atribui à sua conduta. Portanto, é tarefa do cientista social reconstruir o motivo que fundamenta a ação, porque ela figura como causa e efeitos da conduta dos indivíduos. Na concepção weberiana, o indivíduo age orientado por motivações, informada pelos valores, por interesses racionais ou pela emoção. Na leitura do conteúdo, você descobrirá os tipos de ação social identificados por Weber e perceberá como os indivíduos se orientam. É tarefa do sociólogo, portanto, compreender o sentido que o sujeito atribui à sua ação e ao seu significado social. Caro aluno, terminamos aqui a segunda unidade. Decida agora se você pretende dar sequência assistindo a nossa videoaula ou se prefere fazer uma breve pausa e retornar no momento mais adequado. Bons estudos!